um assunto que foi um assunto bastante quente nas últimas semanas, né, nos últimos dias, que foram, né, os memes com o ministro Fernando Haddad. Obviamente, eu não vou reproduzir aqui esses memes por questões óbvias, né, porque esses memes, ainda que tenham sido muito criativos, né, bastante bem-humorados, mas eles trazem conteúdos desinformativos. Eles ajudam a desinformar sobre um tema que é importantíssimo. E aí eu quero destacar aqui, né, um aspecto que me incomodou bastante, que foi uma entrevista que o jornal Folha de São Paulo fez, né, uma longa entrevista que a Folha de São Paulo fez na semana passada com um jovem economista, um jovem estudante de economia de 19 anos, né, e cujo maior feito dele foi ter conseguido colocar um desses memes, né, sobre o ministro Haddad num letreiro na Times Square, em Nova York, né? Eu vou pedir a Lourdes, por favor, Lourdes, que coloque para nós a primeira imagem da reportagem, essa reportagem da Folha, né? Foi uma reportagem bastante longa, uma entrevista bastante longa com um jovem estudante, em que ele diz que a crítica ao governo todo, né, a todo o governo, e tem um trecho da reportagem que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei bastante interessante. Eu vou entrar um pouco mais na questão dos memes, mas eu gostaria de situar primeiro aqui essa questão do destaque, né, que a mídia corporativa, a mídia tradicional, enfim, deu a esse tema, né? Claro, já dizendo aqui, nós não somos mal-humorados, não queremos ser de forma alguma. Os memes eram, de fato, muito criativos, mas eu insisto nesse ponto, né? Os memes, em relação a determinados assuntos, com determinadas abordagens, eles trazem, sim, elementos de desinformação. Eles encobrem as discussões necessárias sobre determinados temas e mais, conduzem a percepções equivocadas sobre temas que são muito importantes. Então, eu vou ler aqui um trechinho da reportagem para vocês. Sou uma pessoa inteirada politicamente e também gosto de humor, diz o morador de São José dos Campos, São Paulo, que se classifica como de direita liberal e critica a estratégia do governo de fazer o ajuste das contas públicas pelo lado da arrecadação, com resistências a cortes de gastos. Sou uma pessoa inteirada politicamente e também gosto de humor, diz o morador de São José dos Campos, enfim. Muito bem. Então, qual é o ponto? Né? A Folha traz aí um jovem estudante de economia, né, para defender o corte de gastos, para defender a necessidade, né, muito impulsionada pela mídia, de um ajuste das contas do governo, né? Muito bem, segue a reportagem. O fluxo de mensagens sobre o assunto no WhatsApp e no X indicam que o movimento cresceu de modo orgânico nos últimos dias. Não houve um crescimento orgânico, e acho que nós já conseguimos identificar isso muito bem, né? Esses ataques, essas articulações, essas colocações, elas são todas orquestradas, elas são intencionais, não há nada de aleatório. Nessa construção, não houve nada de aleatório, de um crescimento de modo orgânico, de forma alguma. Isso foi um ataque orquestrado, um ataque muito bem desenhado e mais, um ataque que usou uma estratégia, que é uma estratégia muito bem desenhada, uma estratégia muito bem delineada e uma estratégia de sucesso, que é a utilização de memes que atraem também o público jovem, né? E esse recurso não explica nada, não possibilita avançar na discussão do tema, que é um tema importantíssimo, né? E, portanto, não são aleatórios. Então, esse movimento não cresceu de modo orgânico. Eu me lembro que, em 2018,
quando começou a haver aquela grande disseminação de fake news durante o processo eleitoral, né, de 2018, então, os candidatos eram Fernando Haddad, né, e Jair Bolsonaro. Havia essa colocação, né, havia essa construção de que esses movimentos nas redes sociais cresciam de modo orgânico, de modo aleatório, né, de modo não intencional. Isso não ocorre. Nós sabemos muito bem que desinformação que utiliza de várias estratégias, de vários recursos, nunca é aleatório, né? Nunca é um movimento aleatório, é sempre um movimento muito bem orquestrado, é sempre um movimento muito bem costurado. E a questão, o ponto, né, que me incomoda muito nessa avalanche de memes, não só na avalanche de memes, mas no modo como isso foi tomando também a discussão no âmbito da mídia tradicional, é que isso enviesa a discussão sobre a taxa tributária no Brasil, né? Que fica, portanto, recheada de desinformação. É um tema de economia, um tema que nós, pobres mortais, não dominamos de fato, e a mídia não explica, e nós continuamos sem entender. Ok, os memes são interessantes, é muito, muito legal a gente se divertir um pouco, eles provocam boas risadas, mas não contribuem para que se esclareça, né, esse tema, que esse tema seja, de fato, esclarecido para a população. E o dado é um fato, um dado é que a carga tributária no Brasil, ela caiu de 2022 para 2023. Então, esse é um ponto, né, um dado. Então, por que essa avalanche de memes? Por que esse ataque, né, orquestrado em relação, tomando aí a figura do ministro Fernando Haddad? Eu quero puxar aqui um fiozinho, né, que essas investidas, elas tomam muito fôlego, né, elas ganham aí muito corpo logo após o debate, né, logo após Haddad, o governo Lula, enfim, mas o ministro Haddad ter colocado a questão da taxação de grandes fortunas, né? Então, logo em seguida, né, quando esse tema ganha corpo, quando esse tema toma fôlego, de fato, né, a taxação de grandes fortunas, então vem aí o que a mídia, o que a Folha chama, né, de um movimento orgânico de memes que vão parar, inclusive, na Times Square, em Nova York. Não, isso não é um movimento orgânico, isso é um ataque orquestrado, né, é um ataque intencional orquestrado, e a imprensa embarca, né, nessa construção e é coberta e não explica nada, né? Se a gente fizer aí, se a gente voltar um pouquinho mais atrás e comparar com toda a discussão que estava havendo em relação aos juros, né, a necessidade de um corte drástico nos juros, né, nós vamos ver aí que o comportamento da mídia foi exatamente de blindar, né, o Campos Neto e não colocar essa questão a fundo como deveria ter sido colocada, não explicando, por exemplo, o que significava essa taxa de juros, que é uma taxa altíssima na rotina das famílias, no dia a dia das famílias, né, corroendo salários, corroendo rendimentos, né? Apertaram tanto a corda, bastante, para forçar o governo, né, a anunciar um corte aí, no congelamento, né, no orçamento, e seguem não explicando, né, e seguem se divertindo aí com esse ataque orquestrado contra o ministro Fernando Haddad. Não explicaram, por exemplo, o que significa, né? Muito bem, vamos pensar o que significa esse congelamento. Significa que o governo vai, por exemplo, deixar de investir, né, em algumas áreas, né, em alguns setores, porque o orçamento estará congelado, né? E o que significa isso? O que significa a necessidade de investimentos após todo esse período, né, que tivemos de retração da economia nos anos Bolsonaro, né? Por que não explicar isso? Por que não explicar esse impacto? Por que não explicar a necessidade de o governo, sim, investir para aquecer a economia, para fazer a economia se movimentar, né? Nós estamos aí após 1 ano e meio
né, de governo Lula 3.0, nós estamos com indicadores econômicos que são muito positivos, né? O desemprego está com a menor taxa em 10 anos, desde 2014. A renda das famílias aumentou, isso é visível, né? Isso é visível nos supermercados, isso é visível em aeroportos, isso é visível em rodoviárias, isso é visível na movimentação da economia, na movimentação das pessoas. E por que isso não é mostrado, né, pela mídia? Por que isso não é discutido e é tratado neste momento, quando há algo positivo, é tratado como se fosse a sorte, né? Como se fosse um golpe de sorte e não fruto de política econômica, né? Então, é preciso entender essa abordagem, né? Precisamos ficar aí muito atentos a essas costuras, a essas abordagens que a mídia vai colocando em temas que não dominamos, em relação a temas que não dominamos e que são temas essenciais que estarão aí, de fato, na ordem do dia. E aí eu, né, retomo a questão dos memes, né, insistindo no aspecto de que, sim, eles desinformam, eles são elementos de desinformação, porque eles não esclarecem, primeiro, né, o primeiro aspecto, porque eles são elementos de desinformação. Primeiro, porque eles não esclarecem sobre aquele debate, em relação àquele debate, que é um debate importantíssimo, né? E, em segundo lugar, eles, como a forma como a mídia nos apresenta ou leva esse assunto, né, faz crer que é, de fato, algo que surgiu espontaneamente, né, que é algo espontâneo. E nós sabemos muito bem que em comunicação, muito pouca coisa é espontânea. Eu diria praticamente nada é espontâneo em comunicação. Então, essa orquestração muito fina, com produções muito boas de fato, né? Muito, digamos, até divertidas, sim, elas não são, essas movimentações, essas construções, elas não são espontâneas, elas não são aleatórias, elas são orquestradas exatamente para desinformar, para não trazer aí à tona um assunto, um debate que é importante e, sobretudo, não esclarecendo, né, aos cidadãos sobre aquele tema, né? E, por fim, aí eu trago a manchete, né, a reportagem do Estadão, né? Lourdes, você coloca, por favor, na tela. E, por fim, então, a culpa, né, da necessidade de corte, a culpa do ajuste econômico recai sempre sobre os mais pobres. Então, a mídia, além de tudo, culpa, né, as pessoas mais pobres, as pessoas que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né, que é dado aos idosos e às pessoas com deficiência, né, que não têm renda. Então, é um benefício pago pelo governo, e aí a culpa da necessidade de ajuste, né, eu diria esse ferrinho de dentista da mídia, né, em querer discutir ajuste fiscal, necessidade de ajuste fiscal, o governo tem de parar de gastar como se estivesse gastando e não investindo para melhorar minimamente, né, uma situação que estava tenebrosamente degradada, né, economicamente, a economia estava degradada sob o governo de Jair Bolsonaro, sob a administração de Paulo Guedes. Então, esse ferrinho de dentista, né, de trazer esse tema, essa insistência com esse tema do ajuste fiscal, e aí esse tipo de abordagem da mídia.